A primeira pergunta que se coloca por que é que uma marca portuguesa com um foco tão grande na tradição chama uma perfumista inglesa para criar 5 águas da colónia com o cheiro de Portugal? Até parece um contrassenso. Os tradicionalistas chamar-lhe um atentado à pátria. Mas há uma lógica bem menos trágica por trás. Nós não reconhecemos os nossos cheiros porque estamos demasiado habituados a eles. Assim, dificilmente iríamos notar a que cheira o ar quando o céu no Alentejo fica nublado ou o perfume dos pinheiros da comporta. Porque são aromas que já estão dentro de nós. É como a nossa casa. Para nós, não cheira nada. Mas os outros conseguem identificar rapidamente esse cheiro tão característico. Está nas nossas coisas, nos nossos casacos, nas nossas malas. É o nosso cheiro, por assim dizer. Para explorar os 130 anos da Casa Claus Porto, a marca convidou a perfumista Lina Riz a descobrir aromas que conseguissem transmitir a beleza de Portugal. Uma viagem pelas paisagens aromáticas do nosso país perfumadas por florestas de pinheiros e pela brisa do mar, por cidades de granito, jardins tropicais no meio da cidade e campos de ervas queimadas pelo sol. É também uma viagem no tempo e nas memórias que os cheiros nos invocam. E uma viagem na história da Claus Porto enquanto marca criadora de aromas únicos que têm sobrevivido à passagem do tempo. Mas, afinal, a que cheira o nosso Portugal? Fotografias da viagem de Lina Riz por Portugal. Foto: Claus Porto para celebrar os 130 anos. Em 2017, a Claus Porto criou o Le Parfum, um perfume numerado de edição limitada que literalmente cheirava a Portugal. Mas o bichinho ficou lá. O bichinho de que se podia fazer algo mais. A verdade é que ficou imensa coisa de fora. Imensas paisagens, lugares, momentos e aromas. Uma das questões que mais nos colocam é o porquê de uma marca tão orgulhosamente portuguesa ter uma perfumista estrangeira. Mas foi quando a Lin voltou da sua viagem que percebemos que só poderia ser mesmo assim. Veio fascinada com aromas que nós nem sequer damos por eles: os pinheiros, os eucaliptos, as laranjas e os limões amadurecidos pelo sol e até da própria maresia. Foram esses aromas que lhe ficaram na memória e que deram origem à coleção Águas de Colónia, diz Ana Margareta Ning, diretora criativa da Claus Porto, ao Observador. Esta coleção tem 5 águas da colónia que correspondem a 5 zonas do nosso país e às sensações e emoções que despertam. Para Lina Riz traduzem diferentes facetas do país que, de alguma forma, parecem representar a beleza de Portugal e, ao mesmo tempo, cumprem a linguagem olfativa da Claus Porto, explica a perfumista. Durante a sua viagem, Lin foi inspirada pela beleza única, pela natureza, as pessoas, a comida e a arquitetura de Portugal. E refere várias coisas que lhe ficaram na memória: o cheiro do verão cítrico, as videiras, e terra misturada com ervas secas, as figueiras verdes cintilantes carregadas de frutos maduros, os variados cipestres, cedros e pinheiros a delinear a paisagem e até a água e a umidade que estavam constantemente no ar. Eu sou como uma esponja e absorvo tudo, desde os objetos vivos a edifícios, azulejos, a paisagem em constante mudança. Tudo isto capturou profundamente os meus sentidos. Quando estive na comporta, adormeci a cheirar os pinheiros e esta foi uma experiência verdadeiramente memorável que partilhei de muitas maneiras diferentes nestas águas de Colónia, conclui Lin. A água de Colónia vetivaria o Alentejo no verão, o nosso Alentejo coço sob um sol implacável. Mas o que mais chamou a atenção de Lin foi o raro momento em que as nuvens se misturam com a brisa do mar distante e criam uma súbita mudança no ar, um dia nublado sobre as planícies do Alentejo. Tínhamos guiado uma série de horas, o ar estava a mudar e estava um clima diferente. Havia umidade, mas estava tudo tão seco ao mesmo tempo.
Tudo isto contribuiu para o espírito desta fragrância e para aquilo que o vetiver pode ser, explica Lynn. Porque vetiver? Porque é um ingrediente que tem muita força e caráter e senti que havia uma afinidade entre esta matéria-prima e a força que o povo português tem em tantos aspectos na sua cultura. E o vetiver pode ser tantas coisas. Pode ser seco, pode ser úmido. Exatamente como a memória que tenho do Alentejo. Assim, a água de colónia número 1 tem bergamota, lavanda e gálbano combinados com vetiver e agulha de pinheiro com um toque de eucalipto e musgo marinho. Sinto que em Portugal o mar nunca está longe, mesmo quando está. Mas é possível senti-lo através do vento, pelo que pensei que esse musgo marinho traria uma nota muito interessante para o vetiver. E nunca usei essa nota com vetiver antes, acrescenta Lynn. A água do colónia número 1 vetiver. Foto. Klaus Porto. A água de colónia Geranium e o coração de Lisboa na capital. Lynn ficou encantada com o Jardim Botânico, uma ilha de flora tropical rodeada pela cidade. Existem jardins botânicos em todas as cidades com coisas provenientes de todo o mundo. Acho isto sempre fascinante, mas aqui podemos ver Lisboa inteira a partir deste lugar maravilhoso, explica a perfumista. E no nosso jardim botânico, Lynn teve uma forte ligação com as várias espécies de gerânio. Sentiu que era uma espécie de lado inglês de Portugal e quis capturar isso. E sendo a tradição tão importante para nós e o gerânio um ingrediente bastante tradicional, a perfumista sentiu que essa união representa de uma forma moderna Lisboa. A água do colónia número 2 tem, assim, bergamota, lavanda e raios de angélica com um coração de folhas de gerânio, pétalas de rosa e cravinho, com um toque de vetiver, musgo e almíscar. Um aroma tropical que veste bem com as cidades. A água do colónia número 2 Geranium. Foto. Klaus Porto. A água de colónia Frangério Península Troia. Houve 3 coisas que ficaram na memória de Lynn: o surf no Atlântico, as praias sem fim e as florestas de pinheiros. Coisas para nós se calhar tão banais. Os pinhais à beira-mar são uma memória inesquecível. Lembro-me de termos saído do barco e de termos pegado no carro logo a seguir. A estrada era paralela ao mar, ladeada por pinheiros, tão bonita e elegante. E depois havia a aridez da areia que a rodeava. Era tão contrastante, o aroma do mar e das ervas secas a alimentar a beleza dos pinhais, partilha a perfumista. E os pinhais tiveram um grande impacto em Lynn nesta viagem por Portugal. Foi a primeira vez que a perfumista compreendeu o pinheiro na sua forma mais pura. Daí ser o ingrediente mais importante desta fragrância que, ainda assim, pode ser muito antiquado como explica. Lynn modernizou com notas verdes e pimenta, algumas notas apimentadas transparentes e cedro. Assim, a água de colónia número 3 tem agulha de pinheiro, gálbano e gerânio com um coração de jasmim transparente combinado com pimenta sendo, talvez, o aroma mais masculino de toda a linha. A água de colónia número 3 Fougera. Foto. Klaus Porto. A água de colónia Clementina e o Rio Douro. O Douro é mais conhecido pelas vinhas que se erguem das suas margens, mas não foi isso que arrebatou a perfumista na sua viagem no final do verão. Foram, sim, as árvores de citrinos que enfeitam os jardins das grandes propriedades. Lynn apaixonou-se pelos limoeiros tão grandes ao pôr do sol e quando voltou novamente em janeiro e comeu um saco de tangerinas percebeu que era isto que, para ela, evocava o Douro. Quis criar uma fragrância feliz, positiva e cítrica para a Klaus Porto, que fosse moderna e ao mesmo tempo recriasse diferentes aspectos de Portugal, dos limoeiros ao pôr do sol e às laranjeiras, explica, acrescentando que nunca teria associado Portugal a essas belas árvores cítricas que significam tanta riqueza num país tão bonito como o nosso.
A sua composição é simples. A água de colónia número 4 tem bergamota, limão, toranja e casca de tangerina combinada com lavanda, tão característica das paisagens portuguesas, com um toque de flor de laranjeira para lembrar o verão. E eis uma fragrância fresca e cítrica para usar todo o ano. A água de colónia número 4 Clementina. Foto: Klaus Porto. A água de colónia Porto e, claro, a invicta à beira-mar. Nesta coleção não podia faltar a fragrância da cidade natal da Klaus Porto e algumas características que apaixonaram Lynn: as pedras centenárias, a flora silvestre e o perfume sempre presente do mar. O Porto tocou-me profundamente. Fiquei imensamente impressionada com a sua beleza, com as suas imperfeições que vieram comigo e me deram vontade de voltar. Foi a autenticidade da cidade. Era capaz de estar numa rua e de ir dar um beco sem saída onde havia um prédio abandonado, mas a beleza desse prédio era imensa, partilhou. Mas além dos aspectos citadinos, houve pormenores que Lynn não esquece: encontrar limoeiros e árvores de citrinos selvagens e depois a umidade que lá estava. Foi tudo bastante intenso. Tem imenso caráter. É tão vibrante, a cidade. E deparei-me com imensos cedros maravilhosos. Isso foi extremamente importante no caso do Zimbro. E depois há o musgo marinho, claro, porque sentir mar tão perto da cidade foi absolutamente único para mim. A água de colónia número 5 é inspirada na cidade do Porto e tem bergamota, limão e laranja combinados com gálbano, cipestre e zimbro, numa colónia com brisa marinha graças à base de musgo marinho. A água de colónia número 4 Porto. Foto: Klaus Porto. 5 perfumes que cheiram a nós. E agora? Em 2017, a Klaus Porto celebrou 130 anos de história e provou estar a envelhecer em beleza e a saber reinventar-se neste novo mundo moderno, como escrevemos neste artigo ano passado. Esta celebração teve direito à abertura das primeiras lojas de marca própria em Lisboa e Porto, com o lançamento em Paris de um perfume de edição limitada criado por Lina Risi com a publicação de um livro premiado que narra a história da marca. Estas 5 águas de colónia representam a continuação da tradição de perfumaria de 130 anos da Klaus Porto porque, como nos explica a Ana Margareta Ning, a marca é conhecida sobretudo pelos sabonetes, mas a verdade é que a Casa Klaus Porto tem um extenso historial em termos de perfumaria, o qual a marca quer continuar a desenvolver com Portugal sempre como pano de fundo. As 5 águas de colónia. Foto: Klaus Porto. E agora? O que há mais para contar? Queremos prosseguir com esta viagem. Quem sabe não existem ainda capítulos por escrever, sítios por visitar, aromas por desvendar. Mas queremos estar cada vez mais presentes em vários aspectos da vida dos nossos consumidores como uma marca de lifestyle e reforçar a nossa presença internacional, de forma a levar aquilo que de melhor se faz em Portugal ao mundo. Partilha a diretora com o Observador. Nome: Águas de Colónia de Klaus Porto. Data: 2018. Pontos de venda: loja online e lojas Lisboa e Porto. Preços: €85. 100% português. É uma rubrica dedicada a marcas nacionais que achamos que têm de conhecer.